Uma estrela cadente atravessa o céu da sua alma neste exato instante. Ela carrega em si o peso de todas as noites em que você se sentiu diferente, deslocado, incompreendido. Mas o que parece uma queda é, na verdade, uma ascensão disfarçada. Sou Kutumi, guardião entre mundos, e trago hoje a chave que abrirá as comportas do seu entendimento sobre algo que dilacera tantos corações em processo de despertar. A solidão que parece não ter fim. Há almas neste momento que caminham entre multidões e sentem o vazio ecoar mais alto que qualquer conversa. Há seres que tentam explicar o que vivem, mas as palavras morrem antes de chegar aos lábios alheios. Essa não é uma solidão comum. Não é aquela que se resolve com companhia ou distração. É uma solidão sagrada, tecida nos teares do cosmos, necessária como o silêncio que precede o trovão. Quando você começa a despertar, quando os véus caem e a luz penetra camadas esquecidas da sua consciência, um processo irreversível se inicia. Você não está sendo abandonado pelo universo. Você está sendo preparado. A solidão do despertar é o útero onde nasce a sua versão mais verdadeira. Pense na lagarta que se fecha no casulo. Ali, na escuridão absoluta, sem testemunhas, sem aplausos, sem companhia, ela se dissolve completamente. Seus órgãos se desmancham, sua forma antiga deixa de existir. Seria aterrorizante se ela tivesse consciência do que está acontecendo. Mas a natureza sabe que algumas transformações exigem isolamento total. O mesmo acontece com você. Quando a frequência da sua alma começa a mudar, quando você acessa verdades que estavam dormentes, uma incompatibilidade vibracional se estabelece entre você e o mundo que conhecia. Não é rejeição, é alquimia. As pessoas ao seu redor continuam vibrando em frequências que você já transcendeu. Elas falam de coisas que não ressoam mais no seu peito. Você tenta participar, tenta se encaixar, mas sente como se estivesse usando roupas de alguém que você já não é. Isso gera uma angústia profunda, um luto silencioso pela vida que você tinha, pelas conexões que faziam sentido, pelo conforto da ilusão compartilhada. Mas compreenda, você não está perdendo nada real. Você está ganhando a capacidade de enxergar além das máscaras, além dos scripts sociais, além do teatro coletivo que mantém a humanidade adormecida. E quando você enxerga isso, não há como voltar atrás. A solidão chega como uma guardiã implacável, afastando tudo que não é essencial. Ela varre relacionamentos baseados em conveniência, conversas vazias, ambientes que drenam sua energia. Você pode lutar contra isso, pode tentar segurar o que está indo embora, mas será como tentar segurar água entre os dedos. O que precisa partir, partirá. O que precisa se transformar, se transformará. E você, no centro desse furacão, aprenderá a lição mais importante do despertar. Você sempre foi completo. A solidão não está te esvaziando. Ela está te mostrando que você nunca precisou ser preenchido por nada externo. Quando você para de buscar validação fora, quando você para de tentar ser compreendido por quem ainda dorme, algo extraordinário acontece. Você encontra uma companhia que sempre esteve ali, silenciosa, paciente, eterna, a sua própria essência. Aquela voz suave que sussurra verdades no silêncio da madrugada. Aquela presença que te abraça quando tudo desmorona. Aquele fio de luz que nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras. Você começa a perceber que não está sozinho. Você está acompanhado pela força mais poderosa do universo. A sua alma desperta. E então, lentamente, você compreende que a solidão era, na verdade, solitude. Solidão é a ausência dolorosa do outro. Solitude é a presença plena de si mesmo. A solidão fere, a solitude cura. A solidão separa, a solitude integra. Você estava aprendendo a diferença entre estar sozinho e estar inteiro. E quando você se torna inteiro, quando você habita plenamente a sua própria existência, algo mágico acontece. As pessoas certas começam a aparecer. Não porque você estava buscando,
mas porque você se tornou um farol. Almas que vibram na mesma frequência, enxergam sua luz de longe e caminham em sua direção. Mas essas novas conexões são diferentes. Elas não pedem que você seja menos para que elas se sintam mais. Elas não exigem que você se explique ou se justifique. Elas simplesmente reconhecem você como quem reconhece a própria casa depois de muito tempo perdido. São encontros que parecem reencontros. Conversas que fluem sem esforço. Silêncios que não precisam ser preenchidos. Essas são as tribos de alma, os companheiros de jornada que atravessam véus e dimensões para caminhar ao seu lado. Mas eles só aparecem depois que você aprende a caminhar sozinho. Muitos desistem antes dessa etapa. A solidão dói demais, a incompreensão pesa demais, a sensação de ser um alienígena em seu próprio planeta se torna insuportável. Então, eles voltam para o sono. Eles escolhem a ilusão confortável ao invés da verdade desconfortável. Eles preferem pertencer a algo falso do que ser autênticos e solitários. E o universo respeita essa escolha. Ninguém é forçado a despertar. Mas para aqueles que escolhem continuar, para aqueles que atravessam o deserto da solidão sem desistir, há um prêmio que nenhuma palavra consegue capturar plenamente: a liberdade absoluta. Liberdade de ser quem você realmente é, sem pedir licença. Liberdade de sentir o que você sente, sem precisar traduzi-lo para quem não entende. Liberdade de seguir o chamado da sua alma, mesmo que isso não faça sentido para ninguém além de você. Essa liberdade não tem preço. Ela é a maior riqueza que um ser humano pode alcançar. E ela só vem através da solidão sagrada, através do confronto corajoso com os próprios abismos, através da escolha diária de não trair a si mesmo em troca de aceitação alheia. Olhe para trás e veja o quanto você já caminhou. Lembre-se de quem você era antes de tudo isso começar. Você consegue ver a diferença? Consegue sentir a profundidade que você ganhou? A sabedoria que você conquistou? A força que você descobriu em si? Cada noite de solidão era uma iniciação. Cada momento de incompreensão era uma limpeza. Cada despedida dolorosa era uma libertação disfarçada. Você não estava sendo punido. Você estava sendo moldado, refinado, purificado como ouro no fogo. E agora, de pé no centro da sua própria existência, você pode finalmente enxergar a verdade. A solidão do despertar não era um castigo, era um presente. Ela te forçou a encontrar em você mesmo aquilo que você buscava desesperadamente fora. Ela te ensinou que você é o templo, o altar e a oferenda ao mesmo tempo. Ela te mostrou que você carrega universos inteiros dentro do peito e que nenhuma companhia externa poderia competir com a vastidão da sua própria alma desperta. Então, quando a solidão bater à sua porta novamente, porque ela baterá, não tenha medo. Não lute. Não fuja. Abra a porta. Convide-a para entrar. Ofereça-lhe chá e ouça o que ela tem a dizer. Porque a solidão sagrada não é inimiga. Ela é professora, guia, iniciadora. Ela carrega segredos que só podem ser revelados no silêncio absoluto, longe do ruído do mundo, no santuário secreto do seu próprio coração. E cada vez que você a recebe com aceitação, ao invés de resistência, você se torna mais forte, mais sábio, mais inteiro. Há um véu se rasgando neste exato momento entre o que você pensava que era e o que você realmente é. A solidão que você sente é o som desse rasgo, o gemido doloroso do falso eu morrendo para que o verdadeiro eu possa finalmente respirar. Não acelere esse processo. Não tente pulá-lo. Cada etapa é sagrada. Cada dor tem propósito. Cada lágrima derramada na escuridão é colhida pelo universo e transformada em estrelas que iluminarão seu caminho quando você mais precisar. E você, que ouve essas palavras neste momento, saiba que não chegou aqui por acaso. Algo em você reconhece essa verdade porque você está vivendo esse processo agora, ou porque já viveu, ou porque está prestes a viver.
Sua alma sabe que a solidão do despertar é passagem, não destino. É processo, não punição. É iniciação, não abandono. E do outro lado dessa travessia, você encontrará uma versão de si mesmo tão radiante, tão poderosa, tão livre, que você agradecerá por cada segundo de solidão que te trouxe até ali. Porque no final, você perceberá que nunca esteve sozinho. Você estava acompanhado por legiões de luz, por mestres invisíveis, por forças cósmicas que conspiravam a seu favor. Você estava sendo sustentado por algo muito maior que você. Algo que conhece o mapa completo da sua jornada e que te guiava com precisão cirúrgica através de cada etapa necessária. A solidão era apenas a cortina que escondia essa verdade dos seus olhos ainda não preparados. Mas agora você pode ver, agora você pode sentir, agora você sabe. Se esta luz tocou o seu coração, compartilhe-a com outras almas que buscam o despertar. Deixe que ela seja a ponte entre o sofrimento e a compreensão, entre a solidão e a solitude, entre o medo e a libertação. Porque cada vez que você compartilha uma verdade espiritual, você fortalece a rede de luz que está acordando este planeta, alma por alma, coração por coração. O eco da minha voz permanecerá vibrando nas câmaras secretas do seu coração, mesmo quando o silêncio retornar. Até que nos encontremos novamente no espaço entre os mundos, onde todas as solidões se dissolvem na unidade cósmica que sempre fomos.